somente nas atividades de pesquisa e de terapia. Outra limitação relevante, a demonstrar a extrema prudência com que se ouve o Congresso Nacional na disciplinação normativa desse tema. Outra limitação relevante é a definição de qual universo de embriões humanos poderão ser utilizados. Somente aqueles que, produzidos por fertilização in vitro, técnica de reprodução humana assistida, não são aproveitados no respectivo tratamento. Fica clara, portanto, a opção legislativa em dar uma destinação mais nobre aos embriões excedentes, aos denominados embriões supranumerários, aos denominados embriões excedentários, para referir a linguagem utilizada pelo novo Código Civil brasileiro, fadados ao perecimento. Na verdade, todos esses embriões têm uma destinação. Perdoem-me, talvez, a expressão grosseira, mas são fadados ao lixo sanitário. Dá-se-lhes, portanto, uma destinação nobre. Por outro lado, fica afastada do ordenamento brasileiro qualquer possibilidade de fertilização de óvulos humanos com o objetivo imediato de produção de material biológico para o desenvolvimento de pesquisas, sejam tais pesquisas quais forem. Além de excedentes no procedimento de fertilização in vitro, os embriões de uso permitido ainda deverão estar dentre aqueles considerados inviáveis para o desenvolvimento seguro de uma nova pessoa, ou então congelados há mais de 3 anos. Presente assim a fixação de um lapso temporal razoável, que leve em conta tanto a possibilidade dos genitores optarem por uma nova e futura implantação do embrião congelado, quanto a improbabilidade de sua utilização para esse mesmo fim, após decorrido um triênio de congelamento. Mas as restrições, diz a eminente ministra Ellen Grace, não param por aí. É preciso ainda, para que os embriões possam ser regularmente destinados à pesquisa, o expresso consentimento dos genitores, e que os projetos das instituições e serviços de saúde candidatos ao recebimento das células tronco embrionárias sejam anteriormente apreciados e aprovados pelos respectivos comitês de ética em pesquisa. Não se dá, portanto, arbítrio ao pesquisador, ao cientista, para simplesmente utilizar qualquer embrião. É fundamental a exigência da lei que impõe prévio consentimento dos genitores. Sem o prévio consentimento dos genitores, simplesmente não poderão ser manipulados, não se prestarão a esses trabalhos de pesquisa. Esta é uma outra cautela extremamente importante e louvável, estabelecida pelo Congresso Nacional. Saliente-se que a lei de biossegurança, reconhecendo a dignidade do material nela tratado e o elevado grau de reprovação social na sua incorreta manipulação, categorizou como crime a comercialização do embrião humano, com base na lei de doação de órgãos, artigo 5º, parágrafo 3º. Bem assim, a sua utilização fora dos moldes previstos no referido artigo 5º. Tipificou ainda como delito a prática de engenharia genética em célula germinal, zigoto ou embrião humano e a clonagem humana, artigos tais da lei. Assim, por verificar um significativo grau de razoabilidade e cautela no tratamento normativo dado à matéria, não vejo qualquer ofensa à dignidade humana na utilização de pré-embriões inviáveis ou congelados há mais de 3 anos nas pesquisas de células tronco, que não teriam outro destino que não um lamentável e terrível descarte. Aliás, mesmo que não adotada a concepção acima comentada, que demonstra distinção entre a condição do pré-embrião, para usar uma designação utilizada por vários cientistas e também pela própria legislação britânica, quando estabelece um marco temporal de 14 dias. E a ministra Ellen Grace também falou de embrião, no douto voto de Sua Excelência.
pré-embrião. Sim, eu estou me referindo ao voto inicial em inglês quando se refere a pré-embrião. E é uma expressão utilizada pela comunidade científica, por alguns setores da comunidade científica e também pela legislação do Reino Unido, não é? Que estabelece um marco de 14 dias e os cientistas, quando se referem àquela massa indiferenciada de células, da qual, diz a ministra Ellen, um ser humano pode ou não emergir, também se referem ao pré-embrião. Mas, de qualquer maneira, essa concepção demonstra a distinção entre a condição de pré-embrião, que é esta massa indiferenciada de células, da qual um ser humano pode não emergir, e do embrião propriamente dito, que é a unidade biológica detentora de vida humana individualizada. De Sua Excelência destaco a plena aplicabilidade, no presente caso, do princípio utilitarista, segundo o qual deve ser buscado o resultado de maior alcance com o mínimo de sacrifício possível. O aproveitamento nas pesquisas científicas com células tronco embrionárias dos embriões gerados no procedimento de reprodução humana assistida é infinitamente mais útil e nobre do que o descarte vão dos mesmos. A improbabilidade, Sua Excelência conclui esta passagem do seu voto, a improbabilidade da utilização desses pré-embriões, absoluta no caso dos embriões inviáveis e altamente previsível na hipótese dos embriões congelados há mais de 3 anos, na geração de novos seres humanos, também afasta a alegação de violação ao direito à vida. Nem se diga que o artigo 5º, digo eu, senhor presidente, nem se diga que o artigo 5º da Lei de Biossegurança, ao permitir para fins de pesquisa e terapia a utilização consentida, a exigência de prévio consentimento dos genitores, de células tronco embrionárias obtidas em embriões produzidos por fertilização in vitro de um lado. E a interpretação que a essa mesma regra legal deu o eminente relator da causa, de outro, representaria uma ofensa ao dever de proteção que incumbe ao Estado em matéria de defesa dos direitos fundamentais da pessoa humana. Não se põe em debate, presente referido o contexto, a questão concernente à proteção insuficiente, a que se referiu o eminente ministro Gilmar Mendes agora, em breve intervenção. Não se põe aqui em debate a questão, a meu juízo, a questão concernente à proteção insuficiente, que é uma das dimensões em que se projeta o postulado da proporcionalidade. O postulado da proporcionalidade, sabemos, pode ser analisado sob dupla perspectiva. A do excesso, gerando, portanto, a proibição do excesso, e da proteção insuficiente. E daí decorrendo a inconstitucionalidade de atos estatais que transgridam essa diretriz básica. Por quê? Porque a existência de tensão dialética resultante do antagonismo, concedendo apenas por um momento que este pré-embrião seja efetivamente qualificável como um ser humano em potencial, a existência dessa tensão dialética resultante do antagonismo entre valores constitucionais impregnados de igual eficácia e autoridade tornaria viável, no caso, a utilização da técnica da ponderação concreta de direitos revestidos da mesma estatura. Apenas digo isto, apenas para argumentar, porque a premissa que aqui invoco não é a que eu acolho. Mas, de qualquer maneira, nós sabemos que a superação dos antagonismos existentes entre princípios constitucionais, como aqueles concernentes à inviolabilidade do direito à vida, à plenitude da liberdade de pesquisa científica, cujo desenvolvimento propicia a cura e a recuperação de pessoas afetadas por patologias graves e irreversíveis, e ao respeito à dignidade da pessoa humana, há de resultar da utilização pelo Poder Judiciário de critérios que lhe permitam ponderar e avaliar,
em cada caso, em função de determinado contexto e sob uma perspectiva axiológica concreta, qual deva ser o direito a preponderar no caso, considerada a situação de conflito corrente, desde que, no entanto, a utilização desse método não importa em esvaziamento do conteúdo essencial dos direitos fundamentais. Tenho para mim, senhor presidente, que a questão pertinente ao direito à vida presente o contexto em exame, desde que, e concedido o reconhecimento apenas para argumentar de que o pré-embrião seria um ser humano em potencial, mas entendo que assim mesmo esse direito admite a possibilidade de ser ponderado pelo Estado em face de situações que antagonizem esse direito básico, considerada a relevantíssima circunstância ocorrente na espécie de que se põe em relação de conflito com esse mesmo direito interesses existenciais titularizados por milhões de pessoas afetadas por patologias graves e irreversíveis, cuja superação pode ser conseguida com a liberação que se impõe como uma exigência de ordem ética e de caráter jurídico das pesquisas científicas com células-tronco embrionárias. Há um ponto ainda, senhor presidente, que merece registro especial. Refiro-me ao fato de que, ao longo do processo constituinte, de que resultou a vigente Constituição, foram oferecidas diversas emendas, objetivando estabelecer a inviolabilidade do direito à vida desde a concepção. Tais emendas, eu as tenho aqui comigo, tais emendas não lograram aprovação, como se vê, não apenas dos anais da Assembleia Nacional Constituinte, como notadamente do próprio texto, inscrito no caput do artigo 5º de nossa lei fundamental. É certo, e aqui isso foi lembrado ontem, de maneira muito particular pelo eminente ministro Ricardo Lewandowski, é certo que a Convenção Americana de Direitos Humanos, ao estabelecer a inviolabilidade do direito à vida, proclama em seu artigo 4º, parágrafo 1º, que, aspas, toda pessoa tem o direito de que se respeite sua vida. Esse direito deve ser protegido pela lei e, em geral, desde o momento da concepção. Fecha aspas. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos, não a Corte Interamericana de Direitos Humanos, sediada em São José da Costa Rica, mas a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, sediada em Washington, D.C., mas órgão instituído também pela Convenção Americana, ao examinar o conhecido caso Baby Boy, e ao dar interpretação ao artigo 4º, parágrafo 1º do Pacto de São José da Costa Rica, advertiu que a cláusula, aspas, em geral, fecha aspas, constante do parágrafo 1º do artigo 4º da Convenção Americana de Direitos Humanos, foi nela introduzida, depois de amplos debates, de várias objeções, inclusive, oferecidas pelos Estados signatários desse importante documento, foi nela introduzida com o objetivo de harmonizar mencionada disposição com o Pacto Internacional das Nações Unidas sobre Direitos Civis e Políticos, que é de 1966, cujo artigo 6º, parágrafo 1º, reconhece, de maneira geral, sem qualquer referência ao momento da concepção, a inviolabilidade do direito à vida. Também a Declaração Americana de Direitos e Deveres da Pessoa Humana, promulgada na 9ª Conferência Internacional dos Estados Americanos, em Bogotá, em 1948. Refere-se genericamente em seu artigo 1º ao direito à vida, sem qualquer menção ao instante da concepção. Vê-se que esses dois últimos documentos internacionais não incorporaram a noção de que o direito à vida existe desde o momento da concepção. O Brasil também, nessa conferência diplomática, se opôs à redação originária, e para que ficasse, como efetivamente ficou, a ressalva do em geral, ou seja, em regra, exatamente para remeter essa matéria
à legislação de cada Estado soberano. A legislação exatamente interna de cada Estado nacional. Foi por essa razão que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, ao examinar esse caso Baby Boy, resolução número 23 de 81, advertiu que a inserção no artigo 4º, parágrafo 1º do Pacto de São José da Costa Rica, da cláusula em geral, tem implicações substancialmente diversas daquelas que resultariam se constasse desse mesmo artigo a expressão nele inexistente desde o momento da concepção, a significar, portanto, como se reconheceu em referido processo, foi o caso 2141, resolvido pela resolução 23 de 81, que a Convenção Americana de Direitos Humanos não acolheu nem estabeleceu um conceito absoluto do direito à vida desde o momento da concepção. É importante conferir nesse específico ponto, eu tenho a impressão que o eminente ministro Carlos Brito talvez tenha esse texto da Conferência Diplomática que aprovou a resolução da Comissão Interamericana que resolveu o caso Baby Boy. Não é? Mas, de qualquer maneira, eu tenho o texto aqui, eu transcrevi. É importante conferir o que resolveu a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. No item 30, diz o seguinte: à luz dos antecedentes expostos, fica claro que a interpretação pretendida quanto à definição do direito à vida, formulado pela Convenção Americana, essa interpretação pretendida pelos reclamantes... É a resolução 2381. Exatamente, item 30. Item 30. É incorreta. O aditamento da cláusula en general, está escrito aqui no texto espanhol, em geral, desde o momento da concepção, não significa que aqueles que formularam a Convenção Americana tivessem a intenção de modificar o conceito do direito à vida que prevaleceu em Bogotá. Quando? Em 1948. Em que oportunidade? Quando da elaboração e promulgação da Declaração Americana de Direitos e Deveres, que precedeu a própria Declaração Universal dos Direitos da Pessoa Humana, que só seria promulgada em Paris, pela terceira Assembleia Geral da ONU, em dezembro de 48. Em Bogotá, os Estados americanos, meses antes, promulgaram essa declaração. Vossa Excelência, me permite? Claro, com o máximo prazer. Eu acho que nós não temos nenhuma discordância sobre esse aspecto, porque eu expressamente em meu voto, eu consignei que essa expressão, em geral, permite que se excepcione realmente a proteção que se deve, em princípio, dar de forma absoluta à vida desde o momento da concepção. Por isso que eu admiti que o nosso Código Penal brasileiro, no artigo 128.1, permitisse exatamente o aborto necessário, afastasse a antijuridicidade. Depois, outro aspecto que eu gostaria de salientar, exatamente isto, é que o Pacto de São José da Costa Rica, embora aprovado em 1969, ingressou no ordenamento jurídico pacto em 2002, portanto, tornou-se lei interna. Não, ingressou em 92. 92? No governo de Itamar Franco. Bem, eu tenho aqui um dado de 2002. De qualquer maneira, a data é muito próxima, mas isso mostra que em data recentíssima, posterior, inclusive, a essas convenções internacionais, o Congresso Nacional internalizou, tornou a lei esse dispositivo, com essa exceção que eu fiz questão de salientar. Mas eu disse em meu voto exatamente o seguinte: é possível realmente que se excepcione este valor absoluto quando outros valores estejam em jogo. Claro. E no caso, no meu voto, eu fiz uma ponderação de valor. Portanto, nós estamos de forma... E eu ouvi atentamente o voto da Vossa Excelência, que foi um voto realmente brilhante e substancioso. Mas, de qualquer maneira, obrigado. O direito à vida, e nesse ponto talvez eu possa divergir do eminente ministro Lewandowski, não é um direito absoluto. E tanto não é que a própria Constituição do Brasil admite a pena de morte. Sim, admite a pena de morte, ou seja, a supressão da vida por decisão do Estado nos casos de guerra externa. Sim. E essa tem sido uma característica própria do constitucionalismo brasileiro. E esta vigente Constituição, ao admitir e legitimar essa possibilidade, autorizou que o Congresso Nacional
dispõe sobre a matéria. E o Congresso Nacional já dispôs, basta compulsar-se o Código Penal Militar, que tem os crimes militares em tempo de paz e os crimes militares em tempo de guerra. E em relação aos crimes militares em tempo de guerra, há, salvo engano de minha parte, 25 ou 26 cominações de pena de morte, quando o Brasil estiver em situação de guerra externa. Na verdade, a vida não tem esse caráter absoluto, como diz o Supremo Tribunal Federal e tem dito em diversos precedentes, não há direitos nem valores absolutos. Não há direitos nem valores absolutos. Nesse ponto, eu estou absolutamente concordo com Vossa Excelência. Mas, de qualquer maneira, senhor presidente, o que concluiu a Comissão Interamericana de Direitos Humanos ao enfatizar que a inclusão no parágrafo 1º do artigo 4º do Pacto de São José da Costa Rica, da cláusula em geral, desde o momento da concepção, salientando que essa inserção tem, sim, implicações substancialmente diversas daquelas que resultariam se houvesse apenas uma referência tout court desde a concepção. A Comissão Interamericana, ao resolver essa controvérsia, nesse caso Baby Boy, afirma que as implicações jurídicas da cláusula, em geral, desde o momento da concepção, são substancialmente diferentes daquelas que resultariam da cláusula mais breve, desde o momento da concepção, que aparece repetidas vezes no documento dos reclamantes, dos peticionários. Isso resulta, a meu juízo, senhor presidente, a clara possibilidade, como registra o Código Penal brasileiro, ao permitir a prática do aborto em duas situações excepcionais, a gravidez resultante de abuso sexual e a gestação que põe em risco a vida da mulher, de o legislador ordinário, mesmo em face da Convenção Americana de Direitos Humanos, dispor validamente sobre a utilização de embriões excedentários para fins de pesquisa e terapia, tal como o fez de modo legítimo e plenamente compatível com o ordenamento constitucional, no ora questionado o artigo 5º da Lei de Biossegurança. Concluo o meu voto, senhor presidente. E ao fazê-lo, registro uma vez mais o caráter histórico deste memorável julgamento, seguramente o mais importante de todos os julgamentos que já realizou o Supremo Tribunal Federal, destacando a excelência e a solidez de todos os votos aqui proferidos, dentre eles o do eminente relator e do eminente ministro Menezes de Direito, que instaurou, com brilhante fundamentação, a divergência no exame da presente causa, e que foi, por isso mesmo, acompanhado, em parte, ao menos, por diversos outros juízes que compõem a Corte. Peço vênia, no entanto, senhor presidente, para acompanhar integralmente o douto voto que aqui proferiu o ministro Carlos Brito, relator desse processo, cuja decisão, como salientei em assentada anterior desse julgamento, será certamente lembrada, não apenas pelas presentes, mas também pelas futuras gerações, tal o caráter transcendente do julgamento que hoje, aqui e agora, está realizando e concluindo o Supremo Tribunal Federal. Esse notável voto representa, na verdade, como então afirmei, esse notável voto do eminente ministro Carlos Brito representa a aurora de um novo tempo, impregnado de esperança para aqueles abatidos pela angústia da incerteza. Significa a celebração solidária da vida e da liberdade e restaura em todos nós a certeza de que milhões de pessoas não mais sucumbirão à desesperança e à amarga frustração de não poderem superar os obstáculos gerados por patologias gravíssimas, irreversíveis e incuráveis até o presente momento. Em uma palavra, senhor presidente, o luminoso voto proferido pelo eminente ministro Carlos Brito permitirá a esses milhões de brasileiros que hoje sofrem e que hoje se acham postos à margem da vida,
o exercício concreto de um direito básico e inalienável, que é o direito à busca da felicidade e também o direito de viver com dignidade, direito de que ninguém, absolutamente ninguém, pode ser privado. Com essas considerações, senhor presidente, e apoiando-me nas razões expostas no brilhante voto proferido pelo eminente ministro Carlos Brito, julgo improcedente, sem qualquer restrição, sem qualquer adição, sem qualquer recomendação, a presente ação direta e confirmo a plena validade constitucional do artigo 5º da Lei de Biossegurança. Nesse sentido, senhor presidente, é o meu voto.